Depois daquela noite, ele nunca mais voltou para casa, mas a voz dele ainda podia ser ouvida no rádio. Se você gosta de histórias de arrepiar, mistérios sem explicação e aquele frio na espinha, então fique até o final do vídeo. Aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo de onde estiver assistindo. E não se esqueça de deixar seu comentário. Agora, vamos começar. A chuva caía devagar sobre a pequena cidade de Lagoa do Serrote, no interior do Piauí. Depois da meia-noite, quase todas as casas já estavam apagadas. As ruas de barro permaneciam vazias sob a luz fraca dos postes antigos, e o silêncio parecia cobrir a cidade inteira como uma neblina pesada. Existe um lugar onde as madrugadas nunca foram completamente silenciosas. Uma rádio pequena, isolada ao lado da rodovia estadual. E segundo alguns moradores, existe uma frequência que ninguém deveria ouvir depois da meia-noite. Augusto Ribeiro trabalhava sozinho naquele horário havia mais de 10 anos. Conhecia cada ruído do prédio antigo da Rádio Esperança FM. O ventilador girando lentamente no teto. O estalo ocasional dos equipamentos velhos. O barulho da chuva nas janelas do estúdio. As madrugadas eram sempre iguais. Músicas antigas, recados para caminhoneiros, pedidos de ouvintes insones procurando companhia durante a noite. Naquela madrugada chuvosa, Augusto ajeitou os fones nos ouvidos e observou o relógio acima da cabine marcar 0h47. E seguimos madrugada adentro na companhia de vocês. Agora vamos ouvir um clássico de Tião Carreiro. A música começou normalmente, então o chiado apareceu. Baixo no começo, quase imperceptível. Augusto franziu a testa e ajustou os controles da mesa de som, tentando estabilizar a transmissão. Mas o ruído cresceu rapidamente, engolindo a música inteira. Foi então que ele ouviu a voz, fraca, distante, como um sussurro perdido dentro da frequência. Alguém consegue me ouvir? Augusto congelou. As luzes do estúdio piscaram por um segundo. O chiado aumentou violentamente e a voz voltou, mais próxima daquela vez. Ele ainda está aqui. O rádio apagou sozinho. No mesmo instante, o telefone da emissora começou a tocar. Augusto hesitou antes de atender. O som do telefone ecoava pelo estúdio vazio, enquanto a chuva continuava batendo do lado de fora. Quando finalmente apertou o botão da linha ao vivo, ouviu apenas respiração, lenta, trêmula. Então uma senhora começou a falar do outro lado. Perguntou se ele também tinha ouvido a mulher da fazenda. Augusto tentou manter a calma e explicou que provavelmente havia sido uma interferência técnica, mas a mulher o interrompeu imediatamente. Disse que aquilo acontecia havia muitos anos, sempre durante madrugadas chuvosas, sempre depois da meia-noite, e sempre vindo da mesma origem, a Fazenda Santa Rita. O nome não significava nada para Augusto naquele momento, mas a maneira como ela pronunciou aquelas palavras fez o estúdio parecer mais frio. Antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa, a ligação caiu no meio de um chiado forte. Logo depois, outros telefones começaram a tocar. Um caminhoneiro afirmou ter ouvido a mesma voz na estrada. Um rapaz disse que o rádio da cozinha ligou sozinho durante a transmissão. Outro homem comentou que ninguém da cidade gostava de falar sobre a Fazenda Santa Rita depois da meia-noite. Augusto tentou ignorar, colocou outra música no ar, mas antes mesmo da canção começar, um novo ruído invadiu a frequência. Passos, lentos, pesados, madeira velha rangendo, e então uma respiração surgiu perto demais do microfone, como se alguém estivesse dentro do estúdio. Na manhã seguinte, Augusto saiu da rádio sem conseguir esquecer a voz que ouvira naquela noite. Em vez de ir para casa dormir, passou a tarde perguntando sobre a Fazenda Santa Rita para moradores antigos da cidade. As reações foram estranhas. Alguns fingiam não ouvir. Outros
mudavam de assunto imediatamente. Mas um velho sentado na praça decidiu contar parte da história. Décadas atrás, a fazenda havia pertencido à família Vilar, uma das mais ricas da região. Produziam algodão e criavam gado em terras enormes afastadas da cidade. Então começaram os desaparecimentos. Empregados sumiam sem explicação. Animais apareciam mutilados perto do celeiro. Incêndios misteriosos aconteciam durante a madrugada. E, por fim, Helena Vilar desapareceu. A filha mais nova do dono da fazenda. Alguns diziam que ela fugiu. Outros juravam ter ouvido gritos vindos do celeiro principal naquela noite. Depois disso, o velho Anselmo Vilar enlouqueceu. Dizia que alguma coisa vivia dentro da propriedade. Mas o detalhe que mais perturbou Augusto foi outro. Segundo os moradores, todas as madrugadas era possível ouvir um rádio ligado dentro da fazenda, mesmo sem energia elétrica. Naquela mesma noite, Augusto voltou para a rádio decidido a investigar mais. Passou quase 1 hora procurando arquivos antigos da emissora, até encontrar uma fita cassete sem identificação guardada numa caixa empoeirada. Levou o material até o gravador da cabine e apertou play. Primeiro veio o chiado. Depois, a voz feminina apareceu novamente. Exatamente igual. Alguém consegue me ouvir? Augusto sentiu o sangue gelar. A gravação era antiga. Muito antiga. Mas a voz era a mesma. Depois daquela noite, as coisas começaram a piorar. Os equipamentos da rádio ligavam sozinhos. Microfones ativavam sem ninguém tocar neles. As músicas desaceleravam no ar, como fitas velhas sendo destruídas. E toda a madrugada, os ouvintes telefonavam assustados. Diziam ouvir passos do lado de fora das casas. Cães latiam sem parar. Algumas pessoas afirmavam ver vultos próximos às estradas. Então a voz retornou mais uma vez. Mais clara, mais próxima. Ele encontrou a saída. O estúdio inteiro mergulhou em interferência. Augusto desligou os telefones e decidiu ouvir o restante da fita sozinho. Conforme o áudio avançava, sons perturbadores começaram a surgir. Correria, objetos quebrando, animais gritando e, ao fundo, uma respiração masculina, profunda, pesada. Então a mulher sussurrou: "Não olha para ele." Naquele instante, Augusto viu o reflexo de uma silhueta alta parada atrás do vidro da cabine de transmissão. Quando virou rapidamente, não havia ninguém, mas os passos continuaram ecoando no corredor escuro da rádio. Na terceira madrugada consecutiva de fenômenos estranhos, Augusto tomou uma decisão impulsiva. Entrou ao vivo e anunciou para todos os ouvintes que iria até a fazenda Santa Rita naquela mesma noite. As ligações começaram imediatamente. Alguns imploravam para ele não ir. Outros queriam descobrir a verdade. Pouco depois da 1 da manhã, Augusto saiu da rádio carregando um gravador portátil e um transmissor móvel. A chuva ainda caía quando ele entrou na estrada velha da fazenda. Durante o trajeto, o sinal começou a falhar novamente. Então a voz feminina surgiu no rádio do carro. "Augusto!" Ele segurou o volante com força. Perguntou quem estava falando. Nenhuma resposta, somente chiado. Minutos depois, os faróis iluminaram a porteira enferrujada da fazenda Santa Rita. O lugar parecia morto. O mato cobria quase tudo. As construções antigas estavam apodrecendo sob a chuva. Mas havia luz dentro do celeiro principal. Augusto continuou transmitindo enquanto caminhava até lá. A porta estava entreaberta. O cheiro de ferrugem e madeira molhada tomou o ar quando ele entrou. Então, viu um rádio antigo ligado sobre uma mesa, funcionando sozinho, sem energia. O chiado aumentou imediatamente. Do lado de fora, alguma coisa pisou lentamente sobre a lama. Passos pesados começaram a circular o celeiro. Augusto tentou iluminar a escuridão com a lanterna, mas não conseguiu enxergar nada. Foi então que encontrou uma pequena sala escondida sob o piso. Lá dentro,
Havia dezenas de fitas cassete espalhadas pelo chão, algumas quebradas, outras etiquetadas com datas antigas. Quando colocou uma das gravações no aparelho portátil, ouviu gritos desesperados, pessoas pedindo socorro e sempre aquela respiração masculina ao fundo. Na última gravação, a mulher chorava enquanto repetia: "Ele não deixa ninguém sair." O rádio do celeiro explodiu em interferência. A lanterna começou a falhar. Então, a voz feminina surgiu muito próxima, quase dentro do ouvido dele. "Ele está atrás de você." Augusto virou imediatamente. Uma figura alta estava parada na entrada da sala, imóvel, grande demais, sem rosto visível, apenas uma presença esmagadora ocupando o escuro. Os ouvintes da Rádio Esperança escutaram Augusto começar a correr, madeira quebrando, respiração desesperada, o gravador caindo no chão. E então um grito tão forte que distorceu toda a transmissão. Depois disso, somente chiado. Na manhã seguinte, Augusto Ribeiro desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado próximo à fazenda, mas nenhum sinal dele jamais apareceu. As buscas duraram dias. A polícia nunca encontrou a sala subterrânea descrita na transmissão. As fitas desapareceram. E ninguém voltou a entrar sozinho na fazenda Santa Rita. A Rádio Esperança fechou poucas semanas depois. Mas algumas histórias continuaram circulando pela cidade. Caminhoneiros afirmavam ouvir a voz de Augusto durante madrugadas chuvosas. Moradores juravam escutar passos perto das casas quando ligavam o rádio depois da meia-noite. E às vezes, a antiga frequência da emissora voltava sozinha. Primeiro vinha o chiado, depois respiração, passos lentos sobre madeira velha. Então, uma voz cansada surgia no meio da interferência. "Alguém consegue me ouvir? Agora me conta, você teria coragem de ir nessa fazenda depois de ouvir essa história até o fim?"